Vamos abrir as nossas Bíblias em Apocalipse 17. Hoje nós temos uma missão árdua, eu, pastor Felipe. Eu vou pregar o 17, ele vai pregar o 18. Eu deixei 2 Babilônias com ele, eu fiquei com uma, né? Uma é a religiosa, que é de hoje. E ele vai ficar com a política e a econômica à noite. Então vamos ficar de pé para ler a palavra, tá bom? Peço perdão, mandei você sentar, mas eu quero que você fique de pé. Apocalipse 17, vamos ler, vamos fazer a leitura. Eu estou achando que o som está chegando bom aqui, mas aqui se puder dar um retornozinho, senão eu estou percebendo que eu estou ouvindo mais o som aí. Tá? Não está tão ruim não, mas é só para eu me ouvir melhor aqui, tá bom? Apocalipse 17. Vamos fazer a leitura, agora está melhor. Veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão, foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações, e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse, por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres que leva a mulher. A besta que viste era e não é. Está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta, que era e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido, quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5. Um existe, e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. E a besta que era e não é também ele o 8º rei, e procede dos 7, e caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são de 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta durante 1 hora. Têm estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Aleluia. E falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada. E lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo, porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento, o executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. E a mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Texto longo e desafiador para o pregador. Que Deus nos abençoe. O Senhor fala conosco, guarda nossa mente das distrações e da dispersão. Oramos no nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Esse é o capítulo 17. E o capítulo 17 vai nos falar da Babilônia. A Babilônia
de um sistema religioso. O capítulo 18 é um capítulo que fala também sobre a Babilônia que vai cair, mas essa Babilônia é a Babilônia política, é a Babilônia religiosa. Olha a diferença aí do som. A Babilônia política e a Babilônia religiosa e econômica. Mas o 17 nos fala sobre esse sistema religioso. A palavra Babilônia vem da palavra Babel. Babel tem duplo sentido. A palavra Babel veio da Torre de Babel, na região onde hoje é o Iraque, o Oriente Médio. O lugar da região do Império da Síria, onde hoje nós temos o Irã e o Iraque, é essa região chamada Babilônia, que a priori no capítulo 11 era tão somente Babel, a Torre de Babel. Babel significa em hebraico porta de Deus. Imaginemos um homem levantando um sistema de uma cidade que achava e entendia que eles conseguiriam se colocar diante de Deus e desafiar a Deus. Esse foi o problema de Babel. O mentor de Babel foi Nimrod, aquele que foi o mentor da Torre de Babel. Deus havia dito aos homens que os homens crescessem, frutificassem, se multiplicassem sobre a terra. Nós temos muitos problemas nas cidades grandes até hoje de grande concentração. Eu sei que os lugares de grande concentração, cidades grandes como São Paulo, Cidade do México, Nova York, Tóquio, essas cidades são grandes. E os desafios também. A desigualdade social é imensa. As rendas não são equiparadas para todas as pessoas de todas as classes sociais. Onde há grande concentração, a disputa de território, a disputa de poder. E quando olhamos para essas grandes cidades, grandes concentrações, megametrópoles, essas grandes cidades, elas têm, todas elas, problemas. O propósito de Deus era que o homem crescesse, se multiplicasse e povoasse a terra. E Nimrod cria um projeto. Ele diz que os homens não vão ficar espalhados sobre a terra, mas que todos estariam concentrados num único lugar. E ele desafia criar uma torre. Eu acho que ele não era tolo de imaginar que a torre chegaria ao topo do céu. Seria uma tolice. Mas talvez o que quer dizer a Bíblia é muito mais amplo. Ele desafiou tomar o lugar de Deus. Ele usa a palavra porta de Deus como quem diz, eu tenho acesso a essa porta. Eu vou chegar. Esse foi o pensamento de Lúcifer. Eu subirei, eu colocarei o meu trono, e o último verbo que ele usa, eu serei semelhante ao Altíssimo. Esse foi o intento de Satanás em Isaías 14. Ele conjuga os verbos no futuro do presente. Isso antes da queda. E o espírito de Babilônia está atrelado a esse espírito de autossuficiência, orgulho, soberba, independência humana. Babilônia traz essa mensagem para nós. Martinho Lutero, Calvino, olharam no século XVI para a igreja romana e ousaram chamar a igreja de Roma, na pessoa do Papa, a Babilônia. Mas hoje são passados 503 anos da reforma. A Babilônia não é a igreja de Roma. A Babilônia não é uma igreja local. A Babilônia não é uma denominação. A Babilônia, no capítulo 17, falando dessa cidade religiosa. Porque à noite nós ouviremos sobre a Babilônia política e econômica. Essa Babilônia religiosa que Apocalipse nos fala no capítulo 17, é um sistema religioso que cairá. É um sistema religioso que abraça o nome de Deus, fala das doutrinas da Bíblia, mas ela distorce as palavras de Deus e ela traz um relativismo, um liberalismo teológico muito grande e se aparta das verdadeiras raízes da cristandade. Portanto, eu convido você a tomar alguns pontos importantes, por exemplo, que nós vamos ver hoje na nossa ministração,
sobre essa cidade de Babilônia. É interessante ver o capítulo 17, verso 1, e depois lermos juntos o 21, versículo de número 9. Vamos ver o 17, 1. Veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, e falou comigo dizendo, leiamos, vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande, uma curiosidade. Por vários versículos nesse capítulo, ela é chamada de meretriz, prostituta. Aqui não é a prostituta física, é apenas uma metáfora de uma alegoria de um cristianismo camuflado, corrompido, mais compromissado com o mundo do que compromissado com Deus e a sua palavra. Ela é chamada por diversas vezes de meretriz. Por exemplo, verso de número 1, ela é meretriz. Verso 5, vamos de novo, verso 5. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério, a Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes. Ela é prostituta, ela prostitui, ela corrompe. Não podemos dizer que Babilônia é tal igreja ali ou acolá. Essa Babilônia pode estar em mim. Esse espírito de engano pode estar em você e na minha vida. E hoje, com uma sociedade que tem relativizado tudo, onde não tem mais nada absoluto, nem verdade absoluta, é um grande desafio para você começar a pensar, mesmo você sendo jovem, com quem você vai casar? Como é que você vai educar os seus filhos? O marido pensa de uma forma, a esposa pensa de outra. O marido quer uma igreja mais folgada, relaxada. A esposa quer uma igreja mais séria. E os filhos crescem num cristianismo conturbado, relativizado. Doutrinas confusas. Se você ler a história de uma das igrejas que é considerada uma seita, que nasceu nos Estados Unidos, que hoje está no Brasil e no mundo inteiro, que traz o nome de Jesus, o nome da igreja traz o nome de Jesus. Ela nasceu dentro de um ambiente onde o pai era de uma igreja e a mãe era de outra. A confusão. Esse é o segundo significado de Babel. Babel é porta do céu, mas depois ela se tornou confusão, porque quando Deus confundiu as línguas, eles ficaram confusos. Essa mulher é prostituta, mas não é uma prostituta física, é uma alegoria. Israel foi chamado por Deus de prostituta. Tu és uma prostituta, Israel. Você se casou com os ídolos. Você se casou com o poder, com Baal. Você se casou com o engano, com a mentira, com as feitiçarias, com o ocultismo. Você buscou os prazeres e esqueceu que eu sou a sua fonte de prazer e de alegria e de plenitude, de sentido. Esse é o problema da igreja, que não tem encontrado no mundo contemporâneo, nos dias de hoje, prazer em estar na casa de Deus, alegria em estar na casa de Deus. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É prazeroso a igreja. Por mais que você visite esse Brasil e encontre igrejas imaturas, eu quero lhe dizer, ainda assim é o melhor lugar para se estar, é na casa de Deus. E se são imaturas, nós não somos perfeitos, nós estamos buscando a perfeição em Cristo. E para onde você vai no domingo? No Faustão? No Globo, no esporte, sei lá, programa de televisão? Não. Aliás, esta nação tem um Deus, e um desses deuses se chama futebol. Que muitas vezes já vi igrejas que usaram o púlpito, a plataforma e o data show para chamar o rebanho a assistir os jogos da Copa dentro da casa de Deus e a mudar os horários dos cultos para se adequarem aos horários das transmissões ao vivo, porque o futebol é um dos deuses desta nação. Isso é um perigo quando Deus não é prioridade em nossa vida. Esse é o perigo da apostasia. Nenhuma nação, nenhuma pessoa, nenhuma família cai da noite para o dia. Você cai. Uma nação cai quando ela começa a perder seus fundamentos. E um dos fundamentos é um coração aquecido,
apaixonado, pegando fogo pelo Senhor. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Domingo nesta nação é o dia da praia para quem mora em litoral. Domingo nesta nação é o dia de shopping, é o dia de compras, é o dia de comida, é o dia de festa, é o dia que nós buscamos na história e vamos ver Roma oferecendo aos cidadãos romanos do império pão e circo para entretenimento. O pão e o circo hoje estão nos estádios de futebol. Estão na TV, que tem multiplataformas de programas de entretenimento. E são estas coisas que começam a tomar o lugar de Deus da nossa vida. E nós priorizamos estas coisas e outras coisas que são importantes, mas que não são tão importantes quanto Deus. A Babilônia, ela nos chama a atenção para uma cidade chamada meretriz e prostituta. Veja o versículo 15. Versículo 15 diz também que falou-me ainda, as águas que viste onde a meretriz. Ele faz questão de pontuar que esta mulher é prostituta. É meretriz. Não se vende apenas o corpo, se vende os valores. Não se vende apenas os órgãos genitais para o pecado, para um prazer sexual efêmero de uma prostituta, de um adultério, mas também se vende valores, princípios. A marca da besta não é código de barra, igreja. A marca da besta não é chip. A marca da besta é quando a prostituta vende os valores da palavra de Deus, do selo da promessa, do Espírito na sua vida e lá no seu trabalho, na sua escola, na universidade, nas suas relações econômicas e sociais, eu e você fazemos coisas sujas e nos vendemos ao sistema. Isso é Babilônia. A Babilônia não é dizer que o irmão está na Babilônia, que a igreja XY é Babilônia, porque Daniel era israelita, ele foi para a Babilônia, e ele ficou em Babilônia, ele morreu em Babilônia, e o pecado estava em Babilônia. Mas a Bíblia diz que Daniel, capítulo 1, decidiu aqui dentro não se contaminar com os prazeres de Babilônia. A meretriz. O versículo de número 16 também fala da meretriz, os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz e a farão devastada. Por diversas vezes no capítulo 15, ele chama essa mulher de Babilônia, meretriz. Alguns acham que é difícil entender Apocalipse, mas não, é só você estudar. Alguns têm até medo do livro do Apocalipse. Mas é muito bonito trazer já a dialética, não hegeliana, nem marxista, nem platônica, mas a dialética de mostrar que, quando nós olhamos para esta cidade que é prostituta, veja o versículo 1, o julgamento, eu vou mostrar para você o julgamento da grande meretriz que se acha sentado. Vai comigo para o capítulo 21, verso 9. É o contraponto dessa Babilônia meretriz. Então veio um dos 7 anjos, 21:9, que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo, leio em voz alta, vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Ela é antítese. Pode colocar aí, essa aí é a antítese. Lá é prostituta, aqui é a noiva. Lá é a corrupção, aqui é a santidade. Lá é a imundícia, é a sujeira. Lá, aqui, é a pureza. São 2 cidades. As 2 cidades aparecem em Gênesis. As 2 cidades reaparecem em Apocalipse. Uma achava que estava sentada e governando sobre as águas, e ela vai cair. A outra vai descer do alto céu, para mostrar que essa cidade não é projeção terrena, nem criação da mente dos homens. É uma cidade perfeita, quadrangular, onde todos os lados são iguais, não há becos, nem esconderijos, nem escuridão. Lá a luz de Deus
vai para todos os ângulos de 90 graus na cidade e não há sombra nem escuridão, porque tudo lá será resplandecido por aquele que é a própria luz do mundo, e tudo que está em oculto virá à tona pela luz. A Babilônia é tudo escuro. A Babilônia é só maquiagem, ostentação. E é o que nós estamos vendo numa sociedade como hoje, que valoriza muito a estética, mas não tem ética. É uma sociedade que valoriza a aparência. É só olhar as redes sociais e a revista Caras e Quem. Quando eu olho essas revistas, eu vejo só sorriso. Só que eu leio no jornal também que alguns desses sorrisos lindos na revista acabaram de sair de clínicas psiquiátricas, dopados de remédio. Aí vão para uma ilha, vão para aquela casa linda, famosa da dona da revista, que é da revista, aí vai lá e tira foto, muito bonito, como se a vida fosse isso. É só olhar os programas de auditório que ficam ali reclusos numa casa 50 dias, 60 dias, 90 dias. Se alguém me chamasse, eu iria, eu levaria primeiro a Bíblia. Pode me chamar que eu vou. Uma Bíblia e 30 livros. Ficar ali lendo, e quando me chamar, nada de, a palavra de Deus, vamos ler aqui a palavra. Lógico que eles não vão querer, é só uma conjectura. E o pior, que é mais triste de ver pessoas que acompanham esse tipo de sistema, porque ali é um jardim zoológico humano. Alô? É um jardim zoológico humano. E tem crente que fica na rede social torcendo quem vai sair do paredão ou quem vai ficar. Absurdo. Enchendo a cabeça com lixo, como dizia minha tia, miolo de pote. E aí essa sociedade que se diz cristã, ela não tem compromisso com Deus. Isso é muito sério, meus irmãos. O islamismo está avançando na Europa, e a Europa foi o palco da reforma protestante, e os países que defenderam os ideais da reforma estão distantes a 1000 anos-luz das escrituras sagradas. Hoje nós temos amigos, irmãos que estão em Londres, que estão na Suécia, na Suíça, eles não conseguem encontrar uma igreja local para congregar. Igrejas frias, locais onde os pregadores pregaram, Spurgeon, George Whitefield, John Knox, John Wesley, hoje são boates. Hoje são bares famosos na Inglaterra, na Escócia, na Suíça, onde Calvino esteve. Isso é apostasia. É uma cristandade que se vendeu, é uma cristandade que se casou com o Estado, que se casou com o poder político, que ama o poder, que ama o status. Essa meretriz, ela está vestida de luxo e adornada de poder. Mas tem uma profecia aqui de juízo, diz que até a besta e o anticristo vai largar ela. Vai largá-la. Faz aliança, ela está montada na besta, aí no finalzinho do Apocalipse diz assim, agora fica aí. Esse é um grande problema, inclusive para a política. O Estado é laico, mas nós temos visto muita gente usando o nome de Cristo nas campanhas, seja para presidente, para governador, mas não tem um temor de Deus. Dando glória a Deus. Como é que você dá glória a Deus se a sua vida não glorifica a Deus? Que glória a Deus é esse? E o profeta Oséias diz, e por vossa causa o nome de Deus é blasfemado entre as nações. Essa meretriz está presente. Outro aspecto, esse é o primeiro ponto. O seu pecado é a prostituição. Capítulo 17, verso de número 2 e 4. Vamos ler, 2 e 4. Com que se prostituíram os reis da terra, com o vinho de sua devassidão, foi que se embebedaram os que habitam na terra. O primeiro aspecto aqui usado é a meretriz, o segundo é a prostituição, é o seu pecado. E o verso 4 diz, 17:4, vamos ler. E achava-se a mulher vestida de púrpura, de escarlata,
adornada de ouro, de pedras preciosas, de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante, é uma figura de linguagem de quê? Abominações. Ela é prostituta não porque ela foi ao bordel vender o corpo. É que ela não tem as marcas dos valores do reino de Deus. Ela tem aquilo que Deuteronômio 18 diz, as práticas abomináveis que as nações têm, essa Babilônia tem. O versículo 4 fala dessa prostituição. O terceiro aspecto é que ela ostenta o luxo e ela está embriagada com o sangue dos santos. Ela ostenta o luxo. Veja o versículo de número 4. Ela está adornada de ouro, de pedras, de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações. E diz o verso 6, vamos ler. Eu vi a mulher embriagada com quem? Com sangue dos santos. Por que ela tem o sangue dos santos? Porque em nome de Cristo ela mandou matar. Em nome de Deus, ela ficou calada quando deveria abrir a boca. Por que a liderança da igreja romana ficou em silêncio quando recebeu Hitler no Vaticano? E tudo acontecendo ali com judeus, ciganos, gays, lésbicas, morrendo com atos nazistas de uma Alemanha luterana. E de cujo líder se encontra com o chefe da igreja de Roma. E como se nada acontecesse. Foram 6 milhões de judeus e 2 milhões de ciganos, afrodescendentes, gays, lésbicas e deficientes, com experiências nazistas laboratoriais, em nome de uma pureza de uma raça, de um Estado alemão da igreja luterana. A igreja ficou em silêncio. É verdade que se você olhar para a história, cuidado, a igreja institucional ficou em silêncio, mas homens de Deus na Alemanha se levantaram e foram mortos pelos nazistas. Se você pegar a história da igreja, durante muitos anos no seminário, eu dei aula de história da igreja cristã, que as pessoas não gostam de estudar. Aqui no Brasil nós temos um problema sério, as pessoas não sabem nada de história. Pega um feriado, no dia 7 de setembro, a IPTV vai na rua e pergunta que feriado é hoje. Eu acho que é dia da proclamação da República, 7 de setembro. 15 de novembro, libertação dos escravos. Libertação dos escravos? E alguns perguntam, mas que feriado é esse? Eu nem sei. 9 de julho, aqui em São Paulo, o povo não sabe. Revolução constitucionalista de 32. Até no cemitério tem lembrança aqui dos mortos que foram sepultados. Eu não sabia. Mas sabe o nome do perfume do Neymar que ele usa na rede social? Você é o que você lê. Você é o que você escuta. Você é o que você procura. Nós não sabemos quase nada, nós somos desmiolados. Esses embates que estão acontecendo aqui no Brasil, de um país dividido como agora estão os Estados Unidos, isso aconteceu na época de Getúlio Vargas. Governo populista. Anteriores que começaram ali a trazer polarização. E o povo, muitas vezes, sem conhecimento de causa, se deixa levar por carisma, sem caráter, de políticos. E a história se repete. A história não vai se repetir ao vivo e a cores com os mesmos fatos, porque ela não se repete, porque cada geração tem conjunturas diferentes, mas os sujeitos, os manipuladores, eles estão ali presentes. E muitas vezes Martinho Lutero falava que uma das maiores armas que o diabo se utiliza se chama ignorância. Quanto mais você manter um povo na ignorância, na igreja e na sociedade, melhor para quem está no poder.
Quando essa mulher traz o sangue dos santos, eu marquei aqui alguns pontos. Os santos, eles eram rasgados e despedaçados em Roma, no domingo, no Coliseu. Quando você for para Roma e tirar foto do Coliseu, por favor, peça lá para o guia perguntar, está ali o professor de história, o Joseph, o que acontecia ali? E não era só em Roma. O Império Romano tomou a Europa, parte da Ásia, norte da África, e havia estádios que César dava pão e circo e soltava os crentes para serem mortos e queimados e rasgados pelas bestas feras como verdadeiro espetáculo, e as pessoas aplaudiam. Está acontecendo hoje é que nós estamos vendo esse tipo de crente. Agora é o contrário. É crente que fica ali como é que chama? Nas cadeiras? Na arquibancada. Os crentes ficam na arquibancada das redes sociais, apedrejando os crentes na arena. Falando mal dos pastores, falando mal da igreja. Então eu quero dizer, você está em Babilônia. Você é Babilônia. Porque um cristão não se arvora a abrir a sua boca juntamente com um lugar mundano para fazer contendas e confusões. Ele enxerga o pecado, ele enxerga a mentira, ele enxerga a hipocrisia de certos crentes, mas ele ora e fica de bico calado, deixando o juiz supremo julgar e limpar a sua noiva. E ele continua dizendo, saia dela, povo meu, sai de Babilônia. Sai de Babilônia. Esse é o grito do Apocalipse. Além disso, esses santos que eram despedaçados em Roma, só os jesuítas que foram treinados, vocês estudaram história? Vocês estão lembrados que primeiro aconteceu a reforma. Eu sou professor de história. Lá nos livros de história, quando eu pego um livro para olhar se ele é bom, me dá aqui o livro. Pega aqui o livro, eu vejo. Vamos ver quantas páginas tem sobre a reforma protestante. 1,5. Contra a reforma, 8. História é essa? Você acha que uma criança de 7 anos, de 8 anos, não tem capacidade de 9, de 11, de 12, dizer assim, escuta? Então, é fraquinho, né, a reforma. É tão fraquinha que foi ela que trouxe o desenvolvimento para a Europa, que o próprio Max Weber vai estudar no livro A Ética Protestante, por que a Inglaterra e tantos países da Alemanha se tornaram os melhores, porque ele viu que os protestantes amavam o livro, a escola e o trabalho, e entendiam que tudo o que eles faziam era com excelência para a glória de Deus. Não é para pregar religião. Você pega as universidades dos Estados Unidos, Harvard, Yale, Stanford. Essas universidades têm base de puritanos. Foram protestantes que plantaram. Eles não sabem. Quem defendeu a escola pública não foi nenhuma outra pessoa a não ser Lutero. Foi Lutero quem disse, o Estado tem que dar uma escola pública de qualidade para todos os cidadãos. Aí os livros chegam e dizem que o movimento de contra-reforma foi melhor, mas a contra-reforma vai surgir na década de 40 com o Papa após os protestantes terem se expandido. Aí ele levanta os jesuítas, só que eu vim dessa formação do pensamento católico romano, nada contra, mas tem coisas boas. Muitos jesuítas não concordaram com as atitudes dos governantes, do Papa e da coroa portuguesa. Mas se você for ao México, se você estudar a América Espanhola, você vai ficar de queixo caído. O que eles fizeram com os indígenas. Matando e dizimando indígenas na América Central e na América do Sul. Em nome de Cristo. Os jesuítas, em 1540, mataram 900 mil pessoas com autoridade do Papa. Existe um historiador que era um frade católico que foi à Itália e desafiou o Papa e disse tudo o que acontecia de atrocidade que os espanhóis matavam os índios aqui e da forma como eles matavam. Isso é o sangue dos santos, dos homens e de populações que foram mortas em nome de Cristo.
Em 1208, cristãos albigenses foram mortos na França por ordem papal. Na Espanha, 300 mil foi o número de martirizados e banidos da terra da Espanha. O governo de Carlos I, da descendência carolíngia, no ano de 1500, 1550, ele mandou matar 50 mil alemães, só porque eram protestantes. O Papa Pio V, de 1566 a 1662, mandou matar 100 mil anabatistas, de onde vieram os batistas, anabatistas, que foram protestantes. E o Papa Gregório VIII, em 1562, mandou matar mais de 70 mil huguenotes, que eram franceses, protestantes. Na famosa noite, 24 de agosto de 1572, 70 mil protestantes foram mortos pelos jesuítas, em nome de Deus. As nações olham para estas narrativas e dizem: que cristianismo é esse? É por isso que professor na área de humanas termina ficando ateu. Porque ele olha e diz: eu não quero esse tipo de religião. Que cristianismo é esse? Além disso, trouxeram um cristianismo importado e impuseram, e colocaram de goela dentro, como se fala no Nordeste, na América do Sul. Trouxeram africanos, escravos, que foram arrancados de suas terras em nome da coroa portuguesa. É só você sair daqui na Lagoa do Taquaral e ver lá uma réplica da caravela que veio de Portugal e ver que a cruz está presente, porque é em nome da cruz, é em nome de Cristo, é em nome da coroa portuguesa, casada com a igreja, que nós vamos fazer isso. E a Babilônia é essa cristandade corrompida. Ai, pastor, que assunto desagradável. Pois é. Tem gente que só quer vitória, né? E não quer saber a história. Além disso, um grande historiador, pastor, um professor presbiteriano dos Estados Unidos, disse: mais de 40 milhões de mártires foram mortos no século XX e XIX. Muito mais do que a somatória de 18 séculos anteriores. De mortos, de número de mortos de cristãos. É muita gente. Só a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, e eu nem considerei os países ateus como Rússia. Se você estudar a história da Rússia, que os livros de história didáticos falam o que Stalin, o que Lenin mandou matar de cristãos dentro daquele país. Essa Babilônia, eu deixo o pastor Felipe dar aula à noite da econômica e da política. Mas o que nos interessa é a religiosa. Quando a igreja se cala, as pedras vão falar. O silêncio do Vaticano e o silêncio da igreja luterana faz toda a diferença. E parece que o silêncio consente e concorda. E em nome até de Deus, vamos matar aqueles que são diferentes de nós. Fecha parênteses, é só para você respirar um pouco fundo e profundo, buscar um oxigênio aí, para entender que essa Babilônia, ela traz em si o sangue dos santos que morreram. Eu estou aqui hoje, mas quem me ordenou o ministério pastoral lá atrás foi o meu sogro. Eu fui ordenado em Caruaru. E quando estive ali em Caruaru na minha ordenação, o meu sogro contava sempre para mim o que ele enfrentou quando foi pastor no Nordeste na década de 50. Hoje é muito fácil dizer nas ruas do Brasil que você é crente. Mas igrejas batistas eram queimadas, incendiadas por líderes romanos que diziam que os crentes eram um bando de bodes, que deveriam ser queimadas as Bíblias deles e as igrejas locais. Bode quer dizer rebelde, que dá coice. Eu já recebi coice de bode.
Caí e corri. Do bode animal. Mas isso mostra o grande perigo de uma igreja que é rebelde, bode. De uma igreja que, em nome de Deus, ela faz atrocidade, ela mata, ela persegue. Só nessas 2 últimas semanas, o líder da igreja de Roma falou coisas abusivas, absurdas, que os próprios católicos não concordam. E cada vez mais, daqui para frente, vai ser pior. Nós vamos ver apostasia, 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 apostasia e esfriamento. Porque a Babilônia não tem compromisso com Deus, ela não tem compromisso com a palavra, ela tem compromisso com ela mesma. Outra marca dessa Babilônia, ela traz em sua testa um nome especial, capítulo 17, verso de número 5. Na sua fronte acha-se um nome mistério, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes. Por que ele fala na sua fronte? É a marca da besta. São os valores. Hello? São os valores. O que eu faço com essa mão é o que eu tenho de valor aqui. É fronte e mão direita. Fronte e mão direita. Porque eu ajo à altura daquilo que eu tenho de valores. E lá em Apocalipse 13:16 e Apocalipse 14:1 diz que eles têm a marca da besta. Veja o capítulo 13:16. 13:16. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. São todos esses que estão no sistema, a marca da besta. Agora, olha o contraponto, Apocalipse 14:1, aleluia. Olhei, e eis o Cordeiro em pé, sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito, aonde? Aonde? Na fronte. Quem vai ter esse? Não é a marca da besta, é a marca da promessa. E a Bíblia diz em Efésios capítulo 1, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, aguardando o dia da redenção. Aleluia. A marca da promessa. Portanto, querido, não se preocupe com a marca da besta. Deixa a besta para lá. Vai ficar bestalhando. Preocupe-se com a marca do Senhor. Tem a marca do Senhor, você tem um Senhor, você é do Senhor, você tem aliança com o Senhor. E até as trevas sabem quem tem a marca e quem não tem. Para com isso de ficar procurando. É o chip, pastor. É o código de barra. Para com isso. Seria tão fácil se fosse isso. E tem muita gente procurando a marca nestas coisas. E talvez já está com a marca há muitos anos. São as escolhas. São os critérios que eu tenho para escolher. Na vida política não é diferente. Nós estamos perto de eleição. Nessa hora que muitos candidatos começam a frequentar as igrejas, né? Muitos. Mas eles vão para tudo que é lugar. Eles não professam a fé. E, aliás, o que Babilônia gosta de fazer é ecumenismo. Olha, eu estou em todos os lugares. Realmente, quem está em todos os lugares já quebrou a lei da física. E quem está em todos os lugares não está em lugar nenhum. Cada domingo você está numa igreja. Cada domingo você ouve um pastor. Cada pastor fala uma coisa que discorda com o anterior. Olha a confusão. Aí todo domingo é um pastor diferente. Tem igrejas hoje modernas que são assim. Pastor diferente, pastor carisma, e grita, que pula, nada de examinar a Bíblia. Aí ele fala só de pontinhos de vitória, 7 pontinhos, 3 pontinhos. Cada domingo é um pastor diferente. E a igreja acha ótimo. Eu gosto de testemunho. Testemunho é bom, de vez em quando. Mas é o testemunho das Escrituras. Púlpito não é para Ponte Preta, nem para Guarani, nem para piada. É para examinar as Escrituras. E quando nós começamos a ter um púlpito que zela pelas Escrituras, nós criamos uma geração de crentes que examinam as Escrituras. Que não se deixam levar por um engano.
que pega o texto do contexto e quando ouvir um pregador que prega diferente, não vai concordar. Nós temos aqui uma irmã que está conosco, a irmã Dalvani, estava me contando que ela foi a uma igreja, em um determinado lugar do Brasil, e entrou um pastor maçom, e uma igreja histórica, tradicional. Quando ele começou a pregar, 80% do rebanho se levantou e saiu. Não é bom? Isso é ótimo, porque é um maçom. É uma sociedade secreta. Eu não acho nada demais. Não, porque eu tenho um parente que é maçom. E daí? Eu também tenho. Mas é uma sociedade secreta. Tem alianças com o ocultismo. Eu não acho nada demais. Olha a Babilônia aí. E eu achei bonito. Sabe por que esses 80% saíram por cento da igreja? Porque eles têm discernimento. Que o pastor ensinou. Só que, infelizmente, o pastor que ensinou convidou um pastor que era maçom, que ele não sabia. E muita gente sabia. E eu não tenho nenhum problema, eu já fui para uma igreja aqui em Campinas, já muitos anos atrás, não vou citar nome, e a igreja nem existe mais, e o pastor falou assim, aqui nós não precisamos de Bíblia, aqui é só poder. Eu disse amém? Não. Eu esperei o culto terminar? Não. Peguei a minha Bíblia, fiz como o Raul Gil. Pegue o seu banquinho e saia de mansinho. E nunca mais voltei para aquela igreja e não vou voltar. Porque não se pode admitir um púlpito que despreza as Escrituras. Isso falta discernimento. Se certas igrejas têm multidões e tem cantores que estão ali como estrelas e shows, eles só estão lá porque tem um rebanho que alimenta. Se certos púlpitos estão tendo aquela pregação, não adianta depois vir procurar pastor em Campinas, em São Paulo, e dizer assim, pastor, estou decepcionado com a igreja. Mas foi a igreja que você buscou. O rebanho, o alimento que você quis foi aquele, palha seca. Pasto verde tem muita coisa boa por aí, mas muita gente não quer. As pessoas ainda são da linha que aonde tem muita gente e a igreja é bonita, é de Deus. E tem lugares tão pequenininhos, tão simples, sem estrutura, e Deus está ali. Gente séria, não tem muito show, mas tem a presença de Deus. Essa Babilônia também é chamada de uma mulher que domina. Versículo 18, rapidamente. 16, 17, 18. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Alguns acharam que fosse Roma. Inclusive Lutero, Calvino afirmaram sobre a possibilidade de ser Roma, porque ele dá uma dica aqui que essa mulher, ela está assentada sobre um monte, uma cidade que tem 7 montes, e Roma é assim. Veja o capítulo 17. Ele vai mostrar aqui sobre os montes. Deixa eu buscar o versículo. Versículo número 9. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis. E aí eles acharam, é possível ser Roma, mas se equivocaram. Jerusalém também é uma cidade que tem 7 montes. Não é cidade geográfica. Não é a cidade física. Babilônia é uma estrutura de pensamento e de raciocínio. Mas ele dá uma dica sobre alguns impérios. Veja o capítulo 17, verso de número 9. São 7 reis. Aí ele diz, dos quais caíram 5. Um existe na época de João e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. Alguns historiadores acreditam que esses 7 reis, os 5 primeiros que já caíram são esse: Egito, Assíria, os grandes impérios, Babilônia, Medo-Persa e grego. Depois desses 5 impérios veio o 6º, o romano. E diz o texto aqui, acho que faltou um, deixa eu ver, Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Persa, grego, romano. Aí diz o versículo de número 10, dos quais caíram 5, um existe,
e o outro ainda não chegou, tá certo? Um existe, é o Império Romano. E o que ainda não chegou é o Anticristo. Ele vai governar. Talvez não fique esperando aí um governo do Anticristo, uma pessoa. Alguns acreditam que haverá um Anticristo, uma pessoa. Alguns acreditam que seja um mundo global. Achei interessante que ontem pegaram uma frase do Biden nos Estados Unidos, mas muitos deles fizeram isso, e até mesmo outros na Europa, e eles disseram, e o Biden falou a mesma coisa, nós precisamos ter uma nova ordem mundial. Aí tem muita gente que já vai logo para a escatologia e já colocou lá, o anticristo. Coitado, já é o anticristo. E as pessoas começam a fazer as afirmações. Essas são as conjecturas nossas. Queridos, não se preocupe com a nova ordem que está por surgir. Eu quero dizer boas novas. O Senhor está vindo. Ele virá. E todo joelho se dobrará, e toda língua confessará, e o inimigo cairá. E eu vou pedir ao Ministério do Louvor que pode chegar aqui, nós vamos cantar daqui a pouco essa música. Os inimigos cairão, e a igreja reinará e triunfará. A sétima figura que essa cidade apresenta, o capítulo 17, é uma cidade corrupta. Eu vou pedir que o Rogério coloque Isaías, capítulo 1, verso 21. Deus chamou Jerusalém de prostituta. Capítulo 1, 21 de Isaías. Como se fez prostituta a cidade fiel. Ela que estava cheia de justiça, nela habitava a retidão, mas agora homicidas. Isaías capítulo 23, verso 16, Deus chama o país de Tiro, vizinho a Israel, 23:16, de prostituta. Toma a harpa, rodeia a cidade, ó meretriz, entregue ao esquecimento, canta bem, toca, multiplica as tuas canções, para que se recordem de ti, ó meretriz, prostituta. Em Naum capítulo 3, verso 4, Naum chama Nínive de prostituta, Naum 3:4, por causa da tua grande prostituição, das tuas feitiçarias com as gentes e com as suas feitiçarias. E o último aspecto desse capítulo 17 que aprendemos aqui, apesar de termos falado tanto da prostituta, da meretriz, dessa meretriz religiosa, desse cristianismo corrupto, eu tenho boas novas. Os eleitos vencerão com o Cordeiro. Aleluia. E eu convido você a ler Apocalipse 17, 14. Vamos ler? Pode subir aqui o ministério. E pelejarão eles contra o Cordeiro. E o Cordeiro os vencerá. Quer dizer, o sistema da Babilônia vai contra o Cordeiro. Como é que eu sei que é contra o Cordeiro? Quando é contra a palavra de Deus. Há líderes que dizem, não importa o que a Bíblia diz, eu creio assim. Está errado. Esse é o problema do liberalismo teológico. Pastores que começam e teólogos a mudar a teologia para adequar conforme a sua doutrina, o seu pensamento. E diz a Bíblia que o Senhor, Ele é o Senhor dos senhores, o Cordeiro os vencerá, Ele é o Rei dos reis, leiam agora, verso 14, e vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com Ele. Oh, meu Deus, eu senti um amém muito fraco. Quem são os fiéis que estão com Ele? Aleluia! E esses fiéis vão cantar. Essa canção eu cantei quando eu me converti. Eu fui atrás dessa música, Flashback, o Ministério do Louvor apanhou para cantar esta canção, né, Gisele? Mas eu vou cantar. Tem uma parte da música, põe aí a letra, que diz assim, ela tem uma parte que a gente tem que cantar bem rápido, tem que enrolar a língua e cantar, né? Mas essa música é muito bonita e eu quero fazer um coro com você hoje de manhã, encerrando esse culto. Está chegando o dia, está chegando a hora do inimigo cair e as suas obras terem fim para sempre. Capítulo 17, cai a Babilônia religiosa, pode ficar em pé. Cai a Babilônia política no 18, econômica, e no 19, olha aí igreja, cai o dragão, cai o falso profeta, cai o anticristo, cai os seguidores da besta, e eles vão cair, e o vencedor triunfando vem. Aleluia, dê uma salva de palmas ao Senhor, glória a Deus.
E o grito de Deus continua: sai de Babilônia, povo meu. Sai dela, ó povo meu. Vamos cantar esta canção, amém? Vou tentar cantar, viu, irmãos? Está chegando o dia, está chegando a hora do inimigo cair e as suas obras terem fim para sempre. Está chegando o dia, está chegando a hora do inimigo cair e suas obras terem fim para sempre. E a igreja de Deus levantar com poder e glória, levantar com poder e glória, e a criação de Deus ser livre do cativeiro. Juntos, e os deuses das nações caírem, e os deuses das nações caírem. Querendo ou não, os inimigos cairão, e as nações ao Cordeiro servirão, e darão a glória e o louvor, o domínio e os reinos. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Outra vez e última. Está chegando o dia. Vamos, igreja. Está chegando a hora do inimigo cair e as suas obras terem fim para sempre. Está chegando o dia, está chegando a hora do inimigo cair e as suas obras terem fim para sempre. E a igreja? E a igreja de Deus levanta com poder e glória, e a criação de Deus ser livre do cativeiro. E agora? E os deuses das nações caírem, e os deuses das nações caírem. Querendo ou não, os inimigos cairão, e as nações ao Cordeiro servirão, e darão a glória e o louvor, o domínio e os reinos. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Glória a Deus. Tem que respirar para cantar, né? Essa música é muito rápida. Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos nesta manhã pela palavra e nós ouvimos o teu clamor, o teu pedido a cada um de nós. Sai dela, povo meu. Que o Senhor nos dê discernimento, esclarecimento, sabedoria, temor. Que os deuses das nações que vão cair não sejam achados dentro de nós. É muito fácil apontarmos os deuses dos outros e esquecermos os nossos deuses, ídolos, como Raquel escondeu ídolos naquela viagem, na sua bagagem. Nós queremos tirar do nosso coração aquilo que não ocupa, ó Deus, a primazia para o Senhor, e queremos colocar apenas o Senhor para que tome este lugar do nosso coração e tenha a primazia das nossas vidas. Oramos para que o Senhor nos dê discernimento, sabedoria, para que sejamos arrancados desse engano e nos livre da apostasia que tem vindo sobre a cristandade. Que o Senhor proteja a tua igreja. Livra-nos de não sermos chamados naquele dia de meretriz
mas que façamos parte da tua grande noiva, a cidade santa, a nova Jerusalém, um povo eleito, separado para ti, que reflete e manifesta a tua glória. Traz-nos um batismo de santidade nestes dias. Traz-nos um batismo de amor, de compromisso com o Senhor e de aliança. E aquele que começou a boa obra complete e aperfeiçoe até o dia de Cristo Jesus. Que o amor de Deus, a graça bendita de Cristo e a consolação do Espírito Santo seja sobre todos, agora e sempre. Amém e amém.